Meus queridos amigos e diletos visitantes, a passagem, a palavra do Senhor para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, através de Mateus. Me volto ao capítulo de número 23, para ler este versículo de número 13, estas palavras do Senhor Jesus. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Perigo da religiosidade sem o Espírito. O Senhor conclui a condenação declarada sobre a hipocrisia religiosa e intensifica aqui esta condenação. Bem, queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo, ele inicia no versículo 1 do capítulo 23, a declarar a sua condenação sobre os líderes de Israel. São os últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Ele se dirige à cruz, ele se dirige à consumação de sua obra, ao ápice de toda a obra do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, então ressurreição, ao cumprimento da aliança, ao cumprimento da promessa dada a Eva, a tudo aquilo que os profetas profetizaram, Moisés profetizou também. Ele se dirige à sua cruz. Aqui ele conclui o seu ministério público entre os judeus. Então, por fim, ele expõe a indignidade, a hipocrisia daqueles líderes e declara a sua condenação. E você observará que a partir do versículo 13, nós consideramos os primeiros 12 versículos, mas agora, a partir do versículo 13, o Senhor declara uma série de condenações contra eles por vários crimes, por contravenções graves, pela corrupção da lei de Deus e corrupção do ofício que lhes foi dado ao assentar-se na cadeira de Moisés como mestres, como intérpretes da lei e professores. E por sua oposição, é claro, ao Evangelho e a sua traição ao chamado e ao ofício, sua traição a Deus, ao povo, à história, aos pais, e a sua perseguição em particular contra o Senhor Jesus Cristo e contra os seus servos. E você observará que cada uma dessas declarações de condenação é acompanhada de um ai de vós. E é tão terrível, queridos amigos, ler estes versículos 13 até o final deste capítulo, soa como uma grande e profunda lamentação, como um canto de lamentação, onde estes ai de vós são o refrão, é o coro. É sempre acompanhado de um lamento profundo. E lembre-se, este não é um lamento de Isaías ou de Jeremias. Este é o lamento do próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, que veio a este mundo. São 8 ai de vós aqui do versículo 13 ao versículo de número 38. Esses ais, eles são tão fortes por saírem dos lábios do Senhor Jesus Cristo, que é muito difícil tentar comunicar em patos o sentimento que está por trás destas palavras. São como os ais do Monte Sinai, como os trovões, como os relâmpagos de condenação, a santidade de Deus em oposição à hipocrisia dos homens. São 8 ais em contraste aos 8 bem-aventurados ali do Sermão do Monte. O Senhor conclui, ele encerra o seu ministério terreno. Ele declara as bem-aventuranças no início, a verdadeira justiça, a religião de um coração transformado, fome e sede por santificação, por justiça na alma. E aqui, em contraste aquelas bem-aventuranças, esses profundos ais do Senhor Jesus Cristo. Bem, o Evangelho, ele tem os seus ais, assim como a lei tem os seus ais. E, de fato, impressiona muitos cristãos que pouco leem a palavra de Deus quando encontram no Novo Testamento estes ais, ou quando os encontram dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, Salvador, manso e suave, que veio para salvar, que ele próprio declare juízo de condenação, juízo de inferno, que isto saia dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos amigos, não há contradição, de fato está em consistência com todo o caráter de Deus, toda a mensagem dos profetas e a mensagem do Senhor Jesus Cristo, com o fato de que nós somos pecadores diante de um Deus santo, e que desprezar a sua salvação trará a consequência do julgamento vindouro. Há maldições no Evangelho, assim como na lei. E as maldições do Evangelho são as piores, é claro, as piores maldições em toda a Escritura. Porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para abençoar. E aqui nós o vemos em sua ira
tão inflamado. Isso quer dizer que há motivos muito graves para o Senhor Jesus Cristo agir e declarar essas palavras. E que o caso daquelas pessoas, líderes, fariseus, saduceus, aquela geração de judeus em particular, era um caso realmente lamentável, ao ponto do próprio Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, precisar declarar essas palavras contra eles, contra Jerusalém, e predizer a destruição terrível daquela cidade e daquela Jerusalém. Bem, o Senhor Jesus Cristo, Ele aqui expõe aqueles líderes diante do povo. Ele mais uma vez dá nome aos bois, e é necessário de que maneira outra os discípulos entenderiam onde está o mal, a hipocrisia, como eles poderiam se preparar, se armar com a palavra de Deus para defenderem a fé, defenderem a verdade. Assim, as pessoas precisavam saber quem realmente eram os fariseus, os líderes, os sacerdotes, o sinédrio. Eles precisavam saber para que todo o conceito prévio, todo o preconceito que eles tinham em relação a esses líderes desmoronasse. O preconceito de que eles eram os primeiros na fila para o céu. A ideia que eles tinham de que se alguém entraria no céu, se duas pessoas entrariam no céu, pelo menos uma seria um fariseu. A ideia de que a religião externa daquelas pessoas era agradável a Deus. Assim, ele desmascara, estes preconceitos que a nação tinha a respeito desses líderes. Os fariseus, em particular, eram vistos como homens de extrema santidade, porque eram observados em sua maneira externa de se comportar. E o Senhor começa a expor, e então a julgá-los e a condená-los. As pessoas precisavam saber quem eram os lobos, quem eram os porcos, quem eram os cães. De outra maneira, como eles poderiam discriminar? Os cães não entrarão no reino de Deus. Acautelai-vos dos falsos obreiros. Não lançai vossas pérolas aos porcos. Como eles saberiam quem são estas pessoas? Se o Senhor não os expôsse e apontasse o dedo e dissesse. Assim nós entendemos a necessidade dessa exposição clara do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja pudesse levantar suas defesas contra esses indivíduos. Bem, de maneira geral, esses líderes são acusados de hipocrisia, nós consideramos domingo passado, de dissimulação religiosa e de fraude na religião. E, queridos amigos, não há nada mais desagradável a Deus do que a hipocrisia religiosa. Porque Deus é um Deus que busca, que deseja a verdade no íntimo. Salmo 51. Ele busca a pureza, ele busca a verdade no coração. E nós iniciamos então aqui neste versículo de número 13 com um destes ais contra os escribas e fariseus e uma razão que é anexada a cada um destes ais. O primeiro está aqui no versículo 13, contém um crime, contém a declaração deste crime, a prova da hipocrisia e justifica-se o juízo de Deus. Mas ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Realmente terrível, não é? Digno de ira santa, não é? Que alguém feche a porta do céu, cubra ela de camuflagem, não entre e não permita que ninguém mais entre. Que arrogância dar a si mesmo esse poder e autoridade. Que cegueira espiritual, que coração diabólico, não entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. Bem, os líderes de Israel, sobretudo os fariseus, os anciãos e os sacerdotes, eles faziam tudo o que podiam para desmoralizar o Senhor Jesus Cristo, para impedir que as pessoas crescem nele e assim entrassem no reino de Deus. E é dessa maneira que eles fechavam a porta do reino de Deus. Eles eram inimigos declarados do Senhor Jesus Cristo. Eles já não tinham mais, como se diz, papas na língua. Os chamavam com todo tipo de praga e praguejamento e xingamento, todo tipo de coisa diante dos homens. Eles se declaravam inimigos do Senhor Jesus Cristo e declararam que se alguém confessasse a Jesus, seria expulso da sinagoga e não seria permitido que entrasse no templo. Assim, eles se colocam diante da porta estreita para fechar esta porta
e não permitir que alguém entrasse por elas. Eles se recusavam a crer no Senhor Jesus Cristo, apesar de todas as evidências, e eles buscavam desmentir o ensino do Senhor Jesus, desmoralizá-lo diante da multidão, para que ninguém o seguisse, para que ninguém cresce nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus Cristo, e foram recipientes de suas bênçãos e curas e milagres, estavam como que entrando, se aproximando, ouvindo o Senhor, e eles buscando dissuadir as multidões, dissuadir as pessoas em geral, e exercitar, é claro, a sua influência de uma maneira muito sinistra sobre as pessoas, e sinistra porque o resultado era morte. Eram enganadores dos homens, eram seguidores genuínos de Satanás, eram falsos profetas. Agora observe isso, são estes que mais mal causam à igreja do Senhor Jesus e ao Evangelho, não seguidores propriamente de Satanás na igreja de Satanás. Oh, meus queridos amigos, nós aprendemos muito sobre a sutileza do maligno no Evangelho de Mateus e como opera. Assim são nécios e enganados aqueles que imaginam que Satanás se assusta com amuletos e com roupa preta e gótico e cruzes e caixão e coisas dessa natureza. Isso é brincadeira infantil diante do que realmente ele faz para enganar, para adulterar a palavra e para manter pessoas fora do reino de Deus. Há pessoas no estado onde eu cresci que imaginavam que podiam espantar demônios das fazendas colocando a caveira de um boi na entrada da porteira. Nada mais digno do que risada, não é? Há aqueles que temem pessoas que dizem ser adoradores de Satanás e se enchem de tatuagens satânicas, e isso, estão mais preocupados com isso e com medo disso do que preocupados com as sutilezas de Satanás que se infiltra na igreja, que se infiltra na vida do crente e o mantém distante do Senhor. Não, realmente impressionante. Satanás não tem problema algum se ele próprio permite que um demônio saia de uma pessoa sobre o ensino de um grande líder, conquanto que o Evangelho não esteja ali naquela igreja, neste grande líder proclame o Evangelho. Ele irá autenticar o ministério deste grande profeta, deste grande exorcista, o que quer que seja. Esta é a sutileza do maligno. E o Senhor Jesus Cristo, e sim, condena veementemente todos aqueles que se interpõem entre o Evangelho puro do Senhor Jesus Cristo e a alma dos homens. E ele os condena fortemente. Não deixais entrar, não entrais, ai de vós, diz o Salvador. Eram falsos profetas. E eles se esforçavam, para criar e nutrir na mente das pessoas qualquer tipo de ideia possível que denegrisse o Senhor Jesus Cristo. E eles resistiam, assim, o Senhor Jesus Cristo, primeiro, contra a sua pessoa, denegrindo o seu caráter diante dos outros, e o resistiam pelo seu próprio ensino, o ensino dos escribas e fariseus, contrário ao ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles resistiam o Senhor Jesus, eles impediam pessoas de ir a Cristo, denegrindo a pessoa de Cristo e usando o seu próprio ensino para denegri-lo. E também por sua conduta, é claro. Bem, nós precisamos ser contemporâneos e há momentos que este pastor precisa dar nome aos bois. E é claro, nós não temos tempo porque a manada em nossos dias é imensa. É maior do que a manada do curral de um certo pastor ali no centro do Mato Grosso do Sul. O número de falsos profetas e líderes é realmente absurdo. Assim nós apontamos um ou outro como princípio para você perceber a contemporaneidade das palavras do Senhor Jesus Cristo. Ouça novamente, permita que isso reverbere ao longo dos séculos e chegue até nós aqui hoje nesta igreja ao nosso ouvido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Há aqui nesta cidade, já mencionei algumas vezes, um homem chamado René Kivitz, um pastor de uma igreja batista histórica que hoje deixou de ser batista, ou seja, a propriedade e os bens foram sequestrados por uma nova ideologia, a palavra de Deus colocada de lado. E este homem em particular o menciono porque ele é muito exposto na internet
E ele revela sem problema algum, sem maquiagem algum, que é de fato um herege, no sentido bem bíblico da palavra. Um discípulo do maligno, no sentido bem bíblico da palavra. Você percebe que eu estou aumentando o tom? É porque eu estou seguindo o tom do texto. Eu estou seguindo a condenação do Senhor. E pregar a palavra de Deus não é simplesmente extrair doutrinas frias e teológicas. Os sentimentos também são inspirados pelo Espírito de Deus. Assim, atente bastante para isso. Pense sobre este homem, como ele se levanta contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo para resisti-lo. Pense sobre este pseudo-pastor ali da Barra Funda, da Água Branca, perdão. Como ele se interpõe entre a alma de milhares de pessoas e a porta estreita. Para fechar esta porta, ele próprio não entra, porque uma pessoa que ensina tais heresias demonstra não ter nascido de novo. Como pode alguém ir contra o Filho de Deus desta maneira? Esvaziar a sua palavra e permanecer de fato um filho de Deus, ter o Espírito habitando. Assim ele se levanta contra Cristo pela sua palavra, denegrindo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Todos aqui provavelmente já ouviram sua pregação sobre o Senhor Jesus Cristo e a mulher samaritana. Como ele transforma o Senhor Jesus Cristo em nada menos do que um imoral. Ele denigre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca exatamente em parceria com estes fariseus, estes saduceus e todos estes hipócritas que ousam levantar a palavra contra o nome do Santo de Deus para reduzi-lo, para lançar lama sobre ele, para diminuí-lo em sua autoridade, em sua divindade. Este é de René Kevitz. E ele o resiste e se interpõe entre Cristo e aquela congregação de ouvintes e todos os que o seguem, também pelo seu ensino. Pelo seu ensino, ele diz coisas do tipo: Jesus não rejeita ninguém. Venha como está, permaneça como você está, porque ele não rejeita você como pessoa. Você não precisa deixar de ser isso e aquilo. Ele te ama como você é. Jesus não rejeita ninguém. Abra comigo em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao versículo de número 23. Ouça essas palavras, atente bem para o significado delas. Muitos me dirão naquele dia, julgamento: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, versículo 23, lhes direi abertamente, em público: nunca vos conheci. Não é essa uma rejeição de pessoas? Nunca vos conheci. Se um filho, uma filha, chega a um pai que não conhecia, descobre onde está esse pai sabe muito bem que aquela pessoa é seu filho, sua filha, e diz para ele: nunca te conheci, você não é meu filho. Essa é uma rejeição, não é? Isto é uma rejeição, não é? O Senhor rejeita pessoas baseado na sua resposta ao Evangelho, baseado no seu arrependimento ou não. Assim, queridos amigos, ir a Cristo, eu preciso encarar a minha pecaminosidade, eu preciso reconhecer a minha morte espiritual e eu preciso entender isso. Eu preciso de uma nova vida, ser uma nova pessoa. Assim eu sou recebido. Eu não serei recebido, entenda, para permanecer como eu estou. Nós vamos ao Senhor com a nossa carga de pecaminosidade que está entranhado em nossa personalidade, em nosso ser, para morrermos ali para esta velha pessoa e nascermos novamente. Assim Ele nos rejeita este velho ser para fazer de nós um novo ser. Nós vamos a Ele como pecadores arrependidos, como pessoas que desejam mudar, ser transformados, ser lavados e não permanecer como estamos em nosso pecado e herdar o céu e a vida eterna e o sorriso de Deus. Ele rejeita pessoas assim, baseado em sua resposta ao seu Evangelho. Assim é um homem que não entra e não deixa entrar. E diz coisas: permaneça como você está, permanecer como você está. Abra comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 4 e 5. Observe esta voz aqui falando. E observe o que é dito. Gênesis capítulo 3, versículo 1, 4 e 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: observe, meu irmão, minha irmã, grave isso. Disse a serpente, Satanás: é assim que Deus disse. Deus disse assim: não comereis de toda a árvore do jardim?
Veja agora o versículo 4 e o versículo 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. É assim que é de René Kevitz e seu mentor Caio Fábio e tantos outros. Perdoe-me, querido, está soando como um clipe na internet, não é? De fofoca e desse tipo de coisa. Não. Nós estamos acompanhando aqui a condenação levantada pelo Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se interpõe. O Senhor diz: venha para mudar, encare os teus pecados. Há uma lista em 1 Coríntios capítulo 11 e em tantos outros lugares sobre coisas que levam o ser humano à condenação. Aqueles que permanecem nisso, não vos enganei, não nasceram de novo. E nessa lista está sodomitas, está ladrões, está idólatras, está hipócritas, está feiticeiro, está avarento, todo tipo de coisa. E ele diz com toda clareza, pelo seu Espírito através de Paulo: não entrarão no reino de Deus. E ninguém venha com conversa fiada te enganar, não vos enganeis. Então você ouve estas palavras de Satanás, e quando você ouve certos líderes declarando coisas desta natureza contrário àquilo que é óbvio e objetivo na palavra de Deus, o que nós estamos ouvindo é a voz de Satanás. Assim, não se impressione com a beleza, com a inteligência, com a juventude, quão cool, quão apresentável e bacana é o pregador. Satanás se apresenta como anjo de luz. Ouça, você está ouvindo a voz de Satanás denegrindo o Senhor Jesus Cristo, reduzindo a um mero homem carnal, sensual, em busca de uma esposa em Samaria, coisas desse tipo. Ouça a voz de Satanás por trás destas palavras. Todas as vezes que você ouvir alguém denegrindo a pessoa do Senhor Jesus, não brinque com isso. Aprenda a identificar estas coisas, querido irmão, querida irmã. Abra comigo Ezequiel capítulo 33, veja esse versículo de número 9. Ezequiel 33, versículo 9. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versículo 8. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, e aqui está toda a lista de impiedade, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio, deixa esse caminho, deixa esse comportamento, deixa esse pecado, busque a salvação em Cristo, busque uma nova vida em Cristo Jesus, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Você percebe que ele diz algo muito grave. É algo muito grave dizer paz, paz, onde não há paz. É muito grave confirmar alguém em um pecado e dizer Deus é amor, Ele te aceita como você está, permaneça como você está. Dissuadir do seu mau caminho. Assim, este homem e tantos outros se tornam dignos da mesma condenação e julgamento do Senhor Jesus. E sobre a cabeça de tantos está este ai de vós, pregadores do século 21. Ai de vós, então vem o nome na sequência, que fechais o reino de Deus, que não dizeis ao pecador, certamente morrerás, mas dizem paz, paz, onde não há paz. 1 Coríntios capítulo 6, agora versículo de número 11. Ouça essas palavras, eu gostaria que todos seguissem comigo, precisamos ver os textos na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Deixa eu ler a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos, esse é um termo muito largo, não é? Encompassa muitas coisas, não hão de herdar o reino de Deus. Vocês não sabem disso. Vocês não aprenderam na lei, vocês não aprenderam o beabá da lei de Deus. Não sabeis até agora que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não errem, não tropecem, nem herdarão o reino de Deus os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os efeminados. E efeminados aqui não é no sentido que nós tratamos hoje, é no sentido de alguém mulherengo, que o feminino está sempre ali, não é? Os efeminados, mulherengos, porque na sequência nós temos o sentido correto, que é sodomitas,
homossexualidade. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É definitivo, é dogmático, e é o que alguns têm sido. Houve uma mudança, não são mais, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. A mudança foi muito grande, a lavagem espiritual foi imensa e profunda. Venha como está, para ser lavado, transformado, porque como nós estamos, nós não entraremos no reino de Deus. Não entram, nem deixam entrar. Assim, este é um líder ali na Água Branca, que faz o quê? Ele oculta a verdade da congregação, para que a congregação permaneça no estado em que está e nunca entre pela porta. Deturpa a doutrina de Cristo, se opõe à verdade de Cristo e vocifera contra a palavra e contra a pessoa de Cristo. Os fariseus. Algo novo debaixo do céu? Nada, meus irmãos. Outra declaração deste Senhor é que a Bíblia, esse texto contido de Gênesis e Apocalipse, não é a palavra de Deus. Não é toda a palavra de Deus. E, além disso, como ela está presa ao tempo e ao espaço, a um momento cronológico na antiguidade, produzida e surgindo ali de pessoas um tanto primitivas, com seus folclores e misticismo, para os nossos dias ela precisa ser revisada, assim como um dicionário precisa ser revisado continuamente, porque os termos estão cheios de preconceitos, não é? Hoje em dia está se revisando todo tipo de termo, porque está carregado todo tipo de preconceito. Vamos revisar essa Bíblia, porque ela está cheia de preconceito. A Bíblia não é suficiente. Deus não fala somente aqui, Ele fala de muitas outras maneiras em outros muitos lugares. Mas abra comigo em Judas, logo depois de 3 João 1:3. Ouça o que o Senhor diz em sua palavra, em contraste com o fariseu, com o ancião, com o líder hipócrita. Judas 1:3, amados, diz Judas, não Iscariotes, é claro, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Ele estava escrevendo uma carta para esses crentes para fortalecer a fé deles. Salvação comum. E ao escrever, ele para e pensa, pelo Espírito, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A fé aqui não é aquela fé do dia a dia, o justo viverá pela fé. A fé aqui é doutrina, conjunto da fé. Judas está dizendo que Deus entregou toda a verdade, todo o conjunto da fé, de uma vez por todas, aos santos, à igreja, ao seu povo. Isso quer dizer que Deus concluiu o que Ele decidiu revelar, com capa, início e fim, e entregou com número de páginas, assim por dizer. Nada adicione, nada tira. E se isso é a palavra de Deus, então ela é suficiente. Ela não se perde, não há nada a ser acrescentado. Deus não fala em outro lugar, não revela verdades salvíficas e condução divina em outro lugar, verdades positivas, objetivas, eu quero dizer, além da sua palavra. Por quê? Porque Ele é todo poderoso, Ele não é limitado. E porque Ele não é limitado, Ele decidiu colocar nos limites da palavra. Ele tem um poder para fazer isso. Você percebe a contradição? O jogo de palavras, desculpe. Porque Ele não é limitado, Ele tem todo o poder, então Ele tem autoridade para colocar a sua palavra num texto e preservar a sua palavra. É por isso que a sua palavra é declarada como viva e eficaz. Porque aqui nesta igreja, vocês batistas reformados querem ser diferente de todo mundo? E por que vocês não trazem a banda, e o teclado, e a guitarra, e a bateria, e o coral, e o jogral? Bom, porque se vocês não se atualizam com a igreja de nossos dias, mesmo a igreja reformada, a nossa resposta é simples, porque a palavra de Deus é viva. Ela não tem data de validade. Ela não morre, ela não foi só para o 1º século. E ela é eficaz. É por isso. Assim, meus irmãos, ouça com muita atenção isso. A Bíblia é suficiente. A verdade, os padrões, as diretrizes para o povo de Deus, para a santificação e fé, já foram entregues. O Senhor declara que a sua palavra é a verdade, que a sua palavra é completa, que ela é suficiente. Deuteronômio capítulo 32, versículos número 4, mais um texto firmando esta verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 4.
lemos assim: então subiu Moisés, versículo 4, e disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência, estou no capítulo 34, desculpe meus irmãos, 32, 4. Isso é sobre Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse é um princípio basilar. Deus não é injusto. Deus não causa injustiça. Sua palavra é a verdade. Não há injustiça alguma em todas as suas declarações. Ela não precisa ser revisada, atualizada, porque Deus, ele está fora do tempo e do espaço. Ele não vive, não é criatura, ele não precisa ser atualizado. Ele é a verdade, a sua palavra é verdade, assim a sua palavra ou suas verdades são atemporais. Embora o texto seja temporal, porque foi escrito e revelado em um determinado momento na história por certos homens em uma cultura. Mas a verdade revelada é atemporal, porque Deus é atemporal. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Romanos capítulo 3, versículo de número 4, nós lemos essas palavras. Romanos 3, 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença quando fores julgado. Seja Deus verdadeiro e seja todo fariseu mentiroso. E todo líder evangélico na internet que contradiz a palavra de Deus, mentiroso. Porque o que ele está dizendo ali na Água Branca é que Deus é mentiroso. E que Deus é injusto. E que Deus torce e põe em tropeço para que a pessoa peque, ele possa condenar no sentido de ele engana. Ele não é reto, as suas obras são tortas. Seja Deus verdadeiro e este pobre homem, este pobre pecador, considerado contradizendo a palavra de Deus, para que seja rejeitado, para que não tenha seguidores, porque se ele se interpõe entre o reino de Deus e um pecador, ele não somente é perigoso, porque é uma alma eterna que está envolvido, como não deve ser seguido por ninguém. Assim, meus irmãos, acaso nós já aprendemos a identificar o erro e a rejeitar, aqui está o Senhor Jesus Cristo fazendo isso e dando o princípio correto para isso. Isaías capítulo 8, versículo de número 20, precisamos correr, diz assim: traz diante de mim uma testemunha, é o que está sendo dito, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E se eles estão ensinando coisas que não estão de acordo com esta palavra e não há luz nele, é porque eles são guias cegos. E um guia cego irá levar uma outra pessoa para o buraco. E se ele se interpõe entre Cristo e a salvação como um guia cego que conduz uma manada, cairá junto com ele no precipício. E todos aqueles que o seguem, suas doutrinas, creem em seu ensino, em suas falácias, em suas mentiras. E aqui eu estou ampliando a todos que agem desta maneira. O Senhor, ele é muito mais sério, muito mais grave do que nós somos com o falso líder, não é verdade? Assim nós aprendemos aqui, queridos amigos, ao momento em que a trombeta deve soar no arraial de Deus, e o crente precisa saber quem é quem. E olha que eu estou pegando um exemplo apenas que é muito escandaloso, para que não haja nenhuma dúvida, porque esse é a ponta do iceberg de uma multidão, de uma manada incrível de falsos líderes em nossos dias, Brasil e mundo afora. Atos capítulo 17, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Ouça essas palavras. 17, de 11 a 13. Diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Estou lendo 14, mas deixa-me voltar ao 11. Ora, estes de Bereia, diz Paulo, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica,
Porque os de Bereia, de bom grado, receberam a palavra, observe, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Qual era a Escritura que eles examinaram? Os textos do Novo Testamento ainda não tinham sido escritos. Eles examinaram o Antigo Testamento. E eles observaram que tudo ali que Paulo pregou, Cristo no Antigo Testamento, era verdade. Estava de acordo. Assim, a palavra de Deus é a verdade. Agora, eu me pergunto se aqueles que seguem esse tipo de líder examinam a Escritura para ver se isso é verdade. Este pregador ali da Água Branca, há alguns anos atrás, torceu um texto em Deuteronômio, dizendo, olha que livro horrível que precisa ser atualizado. Aqui tem um texto lá em Deuteronômio em que uma mulher abusada no campo é obrigada a casar com o seu abusador. Você quer isso aqui para você? Nós fizemos um estudo sobre isso, você se recorda? Está lá no site da igreja. Observe a clareza ali é fornicação, os dois devem se unir. Foi bulir com a filha dos outros, agora tem que casar. É isso que está dizendo ali. E não há oportunidade para torcer a palavra de Deus, lançar lama. Queridos amigos, porque nós não ficamos chocados com essas coisas? Eu vou lhe dizer por quê. Porque nós estamos em uma geração dessensibilizada pela internet, pelo dia a dia, porque nós vemos todo tipo de coisa absurda, chocante, esdrúxula, que a nossa mente é dessensibilizada, ao ponto de ouvirmos palavras como essa contra o Senhor da Glória e a sua palavra, e não sentirmos uma ira santa e desligar e falar para as pessoas, olha aqui, não caia nessa armadilha. Nós somos como pessoas dessensibilizadas hoje em dia. E esse é um sinal do final dos tempos. Não entram, diz o Senhor Jesus, nem deixam entrar. Não deixam entrar os que estão entrando. Eles eram responsáveis por explicar Moisés, a lei, os profetas, e todos eles falavam de Cristo. Mas eles não ensinavam Cristo nos profetas, na lei, nem em Moisés. Eles poderiam facilmente dizer para o povo, veja, queridos amigos, aquelas semanas de Daniel estão se cumprindo diante de nós. O cetro foi tirado de Israel, não há rei. O Messias será cortado, porque eles não explicavam isso. Não entram, nem deixam ninguém entrar. Bem, volte a essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Não é triste ouvir isso? Talvez o nosso estudo nessa manhã vai permanecer em 2 versículos, quando eu tinha o objetivo de chegar até o versículo de número 39. Deixe-me tentar dessensibilizar mentes que talvez se permitiram ser, sensibilizar mentes que se permitiram ser dessensibilizadas. O Senhor está declarando aqui que o maior pecado possível, ou um dos maiores pecados possíveis, que possa ser cometido por alguém, mesmo crente, é impedir outra pessoa de entrar no reino de Deus. Ai de vós, nem entrais, nem deixais entrar no reino de Deus. E lá na frente ele dirá, como escapareis do inferno? Querido irmão, será que nós somos culpados, mesmo como crentes, de impedir alguém de entrar no reino de Deus? Ouça essas palavras do Senhor Jesus. Talvez eu tenha me tornado um crente desordenado na casa de Deus, fora de ordem. E pessoas são escandalizadas para não voltar mais ou para ouvir a palavra de Deus. Uau! Alguém estava buscando, ou estava tateando no escuro, vindo ouvir a palavra, ainda conhecendo, e de repente, o meu comportamento escandaloso é um balde de água fria, desvirtua a pessoa do caminho. Eu impedi alguém de buscar o Senhor Jesus pelo meu comportamento? A maneira mais eficaz de assassinar a alma de uma criança e um adolescente é negá-lo ouvir o Evangelho. Acaso há alguém aqui culpado disso? Não vou te levar na IBD evangelística. Fica comigo. Vamos para o cinema.
Sua mãe vai, fica comigo, filha, filho. Hoje eu estou cansado. A gente estuda aqui em casa, a gente assiste aqui em casa. Uau! Que é uma tradução contemporânea de ai de vós. Acaso somos culpados de desvirtuar pessoas do caminho do Senhor? Porque nós não cessamos de criticar todas as igrejas, pondo-as no mesmo saco indiscriminadamente, como se tudo fosse a mesma coisa, sem dizer, não, aqui é uma igreja que busca se aproximar da palavra de Deus, ali não. Igreja, religião, pastor, Bíblia. Acaso somos responsáveis por isso? Por criticar todas as igrejas indiscriminadamente, como se não houvesse nada do Espírito de Deus em uma igreja? E pessoas que ouvem isso, que estão tendo contato com alguma igreja bíblica, logo, se essa pessoa já passou por ali, ela sabe muito bem para que eu vou cair num erro, quando alguém já caiu. Acaso nós não entramos, ou como crentes que já estamos dentro, colocamos o nosso ombro contra a porta de entrada, impedindo que pessoas entrem por atitudes nécias? Uma atitude excepcionalmente eficaz de realizar isso é falar mal de um crente, de um pastor, diante de seu filho, adolescente, criança, em casa. Você quer acertar o alvo da morte da alma de uma criança? Faça isso. Porque a criança, e sobretudo o pré e o adolescente, quando ouvem essas coisas, absorvem a mesma amargura, cinismo e ironia que aquele que faz o comentário. Quantas vezes já testemunhei isso acontecer? E tem um desejo ruim, ou melhor, tem um sentimento ruim pela igreja, e aquilo ali se torna um lugar horrível. Quantas vezes, queridos amigos, já ouvi, não aqui nesta igreja, crentes aqui, chegou ao meu ouvido que pessoas voltando no carro com a família inteira, descendo a lenha, como se diz, naquele irmão, no pregador, e qualquer impressão do evangelho que ficou na mente e no coração daquela criança ou jovem, naturalmente evapora. Ou palavras nécias, sem sabedoria. Me recordo de um caso em particular de alguém que frequentava aqui, cuja irmã veio ouvir o evangelho algumas vezes, e ela desejava muito que a irmã estivesse, toda a família aqui. E um dia esta irmã mais velha veio, estava em outro endereço, e ouviu a palavra de Deus, o evangelho, e parece que foi muito, muito tocada pela palavra de Deus e quebrantada, e estava em lágrimas no carro, voltando com a irmã. E a irmã simplesmente disse, não chora, você está emocionado porque fazia muito tempo que você não ouviu o evangelho, é por isso apenas. Não. E curaram a ferida, dizendo, paz, paz. Não foi o Espírito de Deus, não, porque você voltou, não quero ver você assim. Estava comentando com uma irmã outro dia que há uns 12 anos atrás, um pregador foi pregar numa igreja presbiteriana no dia da reforma, e ali, desejando aplicar os princípios da sola escritura evangelisticamente, o fez, e era um culto para jovens, ao menos 40, 45 pessoas ali, e esses jovens, ao ouvir a palavra de Deus, estavam inquietos no banco, não sabiam como se sentar direito, ao ouvir, parece que nunca tinham ouvido o evangelho. E alguns olhando sem piscar e outros meio que tremendo. E ao final, o pregador desceu, foi se sentar, e o líder dos jovens, estava estudando um seminário para pastor, subiu assim, olhou, não gente, calma, está todo mundo salvo aqui, não se preocupe. Todo mundo salvo. Todos aqui são filhos da aliança, foram batizados como bebê. Acaso nós somos responsáveis por fechar o portão diante de multidões? Quão nécios nós podemos ser? Ou um testemunho maligno no lar. Na igreja eu sou uma pessoa, no lar é fofoca, é maledicência, é ira, ou é autocomiseração, ou é mesquinharia, ou é vaidade, ou é frieza. Você pensa que o jovem, o adolescente não lê estas coisas? Ai de vós, diz o Senhor, para todos nós
escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Eu não preciso falar sobre aqueles que estão do lado de fora, não entram e não deixam entrar. Ontem nós visitamos um lugar assim. Pessoas que se dizem cristãs, catolicismo romano em particular, ali em Aparecida do Norte, uma estrutura imensa, que é na verdade nada mais do que uma muralha na frente da porta. Cristo é ocultado, camuflado, e a sua mãe terrena exaltada ao ponto de divindade. Nem entram, nem deixam entrar multidões. Assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, Salvador, o Rei da Glória, que voltará para julgar todos nós, reverbera ao longo dos séculos, para trás, antes de Cristo, e para frente até o final. Este ai é colocado diante de todos aqueles que testemunham o Evangelho a alguém, que se diz um cristão, que toma o nome de Cristo para dizer eu sou de Cristo, para o representar. É muito severo, passou muito severo essas palavras. Mas deixe-me correr nos poucos minutos que temos. Você percebe o tom de solenidade, de gravidade, vindo do próprio Senhor Jesus Cristo. Já repeti isso algumas vezes, conte rapidamente o número de vezes que essas declarações aparecem. Versículo 13, hipócritas. Versículo 14, hipócritas. 15, hipócritas, filho do inferno. 16, condutor cego. 17, insensato e cego. 19, insensato e cego. 24, condutor cego. 25, hipócrita. 26, fariseu cego. 27, hipócrita, sepulcro caiado. 28, segue em frente. 29, hipócrita. Uau! Você percebe que o Senhor Jesus Cristo está declarando: se eu falasse estas coisas, ou alguém na televisão, ou você, talvez a gente duvidasse, porque nós não temos a capacidade de ver por inteiro o coração, e em alguns casos podemos errar, naqueles que são bem óbvios e gritantes, não há como. Mas quando o Senhor Jesus diz isso aqui, Ele não está dizendo como nós: oh, você é hipócrita. Ele está fazendo uma declaração e colocando um carimbo sobre eles. Ele está carimbando estas pessoas e designando elas para o destino. Ele está dizendo que essas pessoas, por essência, são isso, é ser. Ele não está xingando estas pessoas. Ele está revelando o que eles são. Isso é muito sério, meus irmãos. No versículo 14, então, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Bem, eles faziam da religião e daquele modelo de santidade que eles criaram, liturgias, externalidades, um disfarce, um pretexto para esconder os seus desejos maliciosos. E não é isso que nós observamos na maioria dos grupos que criam uma fachada imensa. E quando você começa a ler a história, em particular o catolicismo romano, e você observa a podridão por trás daquela aparência de santidade e piedade, mas sem poder, estou criticando ou declarando algo que todos estão observando. O Papa atual é o líder da maior organização pedófila da história da humanidade. A história da humanidade. Ai de vós, que fazem da religião e um modo de santidade criado, e camadas e camadas e capas belíssimas de liturgia e de uniformes para esconder os seus desejos maliciosos. E o procedimento deles, então, no tempo do Senhor Jesus, para fazer isso era este: devoravam as casas das viúvas. Como? Se hospedando ali, requerendo excelente tratamento, aproximando-se destas viúvas ricas para ganhar confiança delas e administrar seus bens, e serem tutores dos seus filhos, e assim ganharem tudo. E quem desconfiaria de uma pessoa religiosa maravilhosa como um padre, como um escriba, um fariseu, vestido em santidade, com toda a teologia e filosofia, aqueles modos belíssimos de santidade? Quem desconfiaria disso?
E se você, como uma viúva, entregar a tua fazenda e os teus bens e os teus filhos para a administração desse santo e maravilhoso homem, você é uma privilegiada, faça logo que a fila está grande. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior castigo. O objetivo era enriquecer, o Senhor estava dizendo. E assim eles deixavam de lado toda a consideração por justiça, por retidão, orando como forma de se sobressair diante das pessoas, aparência de piedade cuidadosamente construída, como se fossem favoritos do céu. Bem, feliz então a viúva que tivesse um deles para cuidar dos seus bens. Padres, ao longo da história, com desculpas de orações pelos mortos, têm ao longo dos séculos enchido a burra, como se diz, de muito ouro, de pretensas orações e missas, porque cada missa é paga. Você sabe muito bem disso, você é um católico romano. Assim, vamos começar porque já sugamos tudo que tinha dessa pessoa, mas morreu, como vai ser agora? Vamos continuar sugando dele morto. Então a primeira missa vai ser de corpo presente, tem um valor. Então 7 dias depois nós vamos fazer outra e tem um valor. Mas isso não é suficiente. Precisamos criar um sistema de fidelidade permanente. Olha, nós sabemos que esse teu ente querido, ele não era flor que se cheire. Assim ele está num lugar terrível no purgatório. E ele vai demorar para sair dali. Mas veja só, a tradição nos deu a solução. Quanto mais missas forem rezadas por ele, mais rápido ele sai de lá. Ah, quanto ouro foi depositado na bainha da Igreja Católica de líderes brasileiros no passado, chefes de Estado, no período colonial. Quanto ouro! Quanto ouro! Quantas pessoas pagaram por 1000 missas depois da sua morte? E ainda é feito missas em nome de fulano e Beltrano, já ouviu falar aí, que morreu há 300 anos. É por isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Vosso julgamento sofrereis mais rigoroso juízo. Não é novidade que santidade seja usada para fins de exibição. E isso acontece em todo lugar, não apenas no catolicismo, porque o catolicismo é a mãe de todas essas coisas. O mesmo pregadores da teologia da prosperidade que competem com o catolicismo romano. E com pretexto de abençoar sua casa e sua vida, arrancam de você as meias dos pés, a geladeira da cozinha, o anel de noivado e tudo mais. Você já ouviu alguma coisa dessa natureza? Eu já ouvi muitas e já vi muitas e conversei com muitas pessoas. Foram lesadas e até hoje estão pagando dívida de empréstimo para a campanha da Fogueira Santa de Israel. Ai de vós, pastores gospel, artistas gospels, que é claro, para proclamar o evangelho cantado, precisam de um cachê de 50 mil, de 100 mil reais, e usam da fé uma mercadoria. Não é novidade que a santidade e a religião seja usada como moeda, objeto de troca e pretexto para esconder enormes abusos. Recebereis mais rigoroso juízo. Queridos irmãos, não pense que eu tenho prazer ou alegria em estar declarando estas coisas. Eu preferiria não declarar, porque fica soando como se eu fosse mais santo do que os demais e estou aqui condenando todo mundo. Mas eu estou seguindo o texto e o tom do Senhor Jesus para que toda a congregação compreenda que estas verdades são para hoje e isto não é novo. Assim não tome de uma maneira negativa. Nós aprendemos aqui nesse versículo 14 que há graus de juízo. E há um juízo mais especial, mais rigoroso para aquelas pessoas que usam da religião para o lucro, para o engano, para a maldade. Ou seja, o pretexto dos hipócritas de serem mais santos do que os outros,
irá, na verdade, agravar a sua condenação. Uau! O Senhor não se deixa enrolar, zombar. O pretexto de grande santidade, na verdade, irá agravar a condenação. E baseado nisso, nós entendemos que há um lugar reservado para certos líderes religiosos que conduziram não dezenas, mas milhões e milhares de pessoas à condenação eterna, os mantendo firme do lado de fora da porta. É necessário que o Senhor faça essa diferenciação. Assim recebereis, versículo 14, mais rigoroso juízo. Não me pergunte como isso será, se esse parafuso vai ser apertado com chave de impacto e não com chave de fenda manual, mas que será mais rigoroso é declarado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Assim nós tomamos grande cuidado, essa é a advertência para nós, ao lidarmos com a palavra de Deus, ao nos colocarmos em uma posição de professor, pastor, líder, ao nos assentarmos para ensinar, ao ligarmos para alguém, ao ensinarmos doutrina. Põe uma espada sobre a garganta, assim como alguém vai comer e não quer se tornar glutão, põe uma espada sobre a língua. Nós nos colocamos em situação muito delicada, muito difícil, ao agirmos dessa maneira. O temor que eu tenho, o maior de todos os temores como pastor, é desvirtuar alguém da palavra de Deus. Meus irmãos, você não sabe como isso me causa temor e ansiedade. E me leva e me impele a gastar tempo em oração. Senhor, me ensina, me dá mais luz aqui. Eu quero compreender, não está claro ainda em minha mente. Para não dizer para alguém, olha, vá nessa direção aqui, quando há um buraco ali. Nós receberemos mais juízo maior. Não está nesse versículo, não, em outro. Assim, no momento que nós tomamos a palavra de Deus, as coisas referentes à igreja, ao reino de Deus, a história, tudo que se refere ao reino de Deus, nós tomamos grande cuidado com as nossas palavras. Elas não são coisas pequenas que evaporam no ar. Elas são contadas diante de Deus. É claro que são. O Senhor trará a escrutínio, a julgamento, toda palavra ociosa. Receberão mais grave juízo, diz o Senhor. E o versículo 15, devemos concluir por aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Filho do inferno significa herdeiro do inferno. Bem, os anos da vida do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, em seu ministério, coincidiu, entre aspas, com o período mais intenso missionário dos judeus em busca de prosélitos no mundo. Ele se refere a isso. Foi um período de intenso proselitismo, tanto é que logo depois, quando os apóstolos são enviados pelo mundo, eles encontram prosélitos em todo lugar. E o Senhor, que traça uma linha reta nas torturas dos homens, usou mesmo isso para converter muitos. Muitos foram inicialmente arrancados dos templos dos ídolos para conhecer o Deus vivo pelo ensino desses líderes. Então o evangelho chegou a uma terra já preparada. É o caso de Lídia e de muitos outros que temiam a Deus. Era uma grega. Assim, foi um período muito intenso de proselitismo. De maneira que nas festas judaicas, sobretudo a Páscoa, a quantidade de prosélitos era imensa. Por isso Jerusalém se tornava tão cheia, além dos judeus, os prosélitos também, que chegavam ali. O que é um prosélito? É uma pessoa não nascida judia, não descendente biológico de Abraão, mas que abraça a fé de Abraão, que abraça a lei de Moisés. Então ele deve passar por um ritual estabelecido pela lei cerimonial para se identificar simbolicamente com estas verdades e abraçar o judaísmo. Não é? Era rapado todo o seu cabelo, ele era lavado, ele recebia um novo nome, ele abraçava o judaísmo, se tornava um prosélito. Mas veja, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, escribas e fariseus, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O propósito desses fariseus e escribas não era meramente transformar um gentio em um judeu, o que seria bom. Judeu no sentido de alguém que teme ao Senhor, que mantém a sua lei, porque o mundo vivia em politeísmo, em paganismo. A luz estava em Israel. A lei, os profetas, o Cristo. O propósito dele não é transformar um gentio
em um judeu, mas sim transformará um gentio em um fariseu e colocá-lo sobre aquele jugo terrível e pesado da meticulosidade religiosa. Eles queriam discípulos, fariseus. Esse era o seu objetivo. Daí a palavra do Senhor Jesus Cristo: percorreis o mar e todos os lugares para fazer um prosélito fariseu, e depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Por quê? Porque normalmente o discípulo de um herege se torna mais zeloso do que o próprio mestre. Se torna mais zeloso na perseguição contra o povo de Deus, como nós vamos ver aqui. Se torna mais zeloso na prática da liturgia. O meu mestre chegou aqui, eu vou ultrapassá-lo no ascetismo. Assim, se afastando mais e mais da pureza do Evangelho, do caminho para a salvação. Daí um herdeiro maior do inferno do que o próprio fariseu. Eles buscavam fazer discípulos. Assim, tome cuidado, sério cuidado, com todo líder e pregador que diz: meus discípulos. Palavras aos meus discípulos. Ensinos aos meus discípulos. Meus não, de Cristo. Fazei discípulos de Cristo, indo por todo o mundo. Alguns falam por não pensar com calma sobre o que estão dizendo. É claro, nós entendemos isso. Mas tome muito cuidado com pessoas que se colocam como guias espirituais, mestres espirituais, pais espirituais. Veja os versículos anteriores, nós consideramos isso: a ninguém chamais de pai espiritual, de mestre espiritual, de rabi. Esse é meu guia espiritual. Não é? É o que nós vemos em todo lugar hoje. No meio evangélico, eu contei a situação dessa pessoa que saiu dessa igreja apostólica e o apóstolo diz: olha, eu não posso te prender aqui, mas eu tiro de você a minha paternidade. É digno de risada, não é? Mas eles levam a sério isso. Tome grande cuidado, muito cuidado, com pessoas que projetam a si mesmo e a sua autoridade pessoal mais do que a autoridade vinda da palavra de Deus. A autoridade de um pastor fiel não é intrínseca a ele. Eu não tenho nenhuma autoridade. A autoridade dele é conforme ele permanece na autoridade da palavra. Aí o rebanho segue, porque está ouvindo a voz do Senhor Jesus, o sumo pastor, através do pregador. Ele é respeitado, ele é honrado, ele é ouvido. Mas a autoridade é a palavra e não o pregador. Guarde isso. Guarde isso. Eu poderia estar aqui jogando fichas fora, né? Tirando da minha lenha, né? Ao falar coisas dessa natureza. Mas se eu não falasse, queridos amigos, isso, esse é o meu segundo maior temor. Que algum crente que acompanha pela internet, ou que aqui está, em seu coração, e isso aí é onde a condenação vem ao pregador, porque é o fruto da pregação, e algum crente diga a si mesmo: uau, pastor Abner, eu não saberia nada da Bíblia se não fosse ele. Você cavou meu túmulo ali. Meu cuidado é que você compreenda a palavra de Deus de tal maneira que em casa, sozinho, você tenha aprendido os princípios de ler, compreender e conheça Cristo, e conheça as doutrinas, e a palavra e o Espírito te ensine. Você percebe? Para que a sua fé não esteja baseada na minha pessoa, mas na palavra do Senhor Jesus. Esse é um outro temor que eu tenho. Que você compreenda e não dependa de mim para dizer: se meu pastor, não vou aprender nada, nunca mais. Você está dizendo: meu líder, meu rabi, meu mestre. Nunca faça isso. Você coloca um tropeço na minha frente e cai junto comigo. Essa é uma maneira de pôr um tropeço. Estou dizendo que você deve me desprezar e sair olhando: que é isso? O pastor é um membro também. É um membro, mas é um pastor. Não precisamos entrar nesse tema, que é um outro tema, né? Eu digo isso porque eu já ouvi coisas dessa natureza, não é? Continue fazendo um bolo gostoso, fazendo para o pastor, não há problema, não é? Mas, queridos, é Cristo que deve ser projetado. A minha agonia é sempre depois do sermão, sobretudo o sermão evangelístico, quando eu subo. E ali é a agonia de ter que ajoelhar
e ter que pedir perdão por ter falado o que não deveria, por ter não ter falado o que deveria, por ter falado alguma coisa com a face que eu não percebi, porque eu não tenho um espelho aqui, e que eu não estou falando como Cristo, parece que está com raiva, parece que está complacente, e não comunicar o sentimento. Eu peço perdão por isso diante do Senhor. E agora eu vou ter que pedir perdão, porque eu já gastei 2 minutos falando sobre mim. Você percebe onde a gente cai? Pode ser esse versículo da palavra do Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O maior perigo, em muitos lugares onde há aglomerações católicas, não são tanto os padres, mas a multidão inflamada, que acham que matando uma pessoa que está pregando o evangelho, distribuindo alguma literatura, está fazendo um favor para Deus. Assim o discípulo se torna maior do que o seu mestre. Tem um quinhão maior na condenação do Senhor. Bem, o objetivo deles não era alcançar pagãos e trazê-los para o judaísmo, era transformá-los em mini-fariseus. Mini-fariseus. Nós tomamos cuidado com isso. Ao trazermos nossos filhos e crianças para a igreja e em casa tratá-los como crentes, quando não são ainda. Você não orou, fica de joelho. Ou transformá-los em pessoas fantásticas. Você não sabe disso, tem que responder direito. Isso aqui. Mini fariseus na igreja, mini fariseias. Tome cuidado, queridos amigos. É necessário entender, nós não nascemos salvos. A criança tem que entender isso. Você compreende a sua necessidade, o pecado que habita em teu coração. Você deve ir ao Senhor Jesus Cristo. Teu pai foi um dia. Tua mãe também, com todos os pecados. Vovô também. Ele não foi por mim, ele não pode, eu tenho que ir diretamente ao Senhor, pessoalmente. E não transformá-los em mini-cristãos antes da conversão. E de vez em quando você vê algumas coisas astutas, né? Nesses, um crente falando para o seu filho aqui, ó, meu filho já sabe pregar, e já fala um pregador. Colocou uma algema ali no pé já dele, com a corrente, criando uma falsa ideia e uma ambição no coraçãozinho lá no início. Tome cuidado com isso. Nós estamos todos debaixo da mesma linha de condenação e pecado, não há diferença diante de Deus. Todos precisamos ir a Cristo, não há salvação por pedigree. Claro, é uma grande bênção nascer em um lar evangélico e ouvir a palavra de Deus desde o início, mas nós temos que ser sábios na maneira de comunicar essa palavra, não é? Para não institucionalizarmos nossos filhos e crianças na religião, instruí-las que elas são pecadoras, são pecadores, e precisam do Senhor. Não precisa maltratar a criança. Pode ensinar princípios corretos, não é? O princípio, o passo inicial da sabedoria é o temor ao Senhor. Não refreie o ensino. Mas não trate um filho como um crente e o castigue quando ele não cumprir sua obrigação de crente. Quantas pessoas abandonaram igrejas por razões como essa, que cresceram ali? Bom, eu preciso concluir, queridos amigos, neste ponto, neste versículo. E aqui nós temos: fazeis discípulos prosélitos, depois de os terdes feitos, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Esse é o típico líder de nossos dias. Veja, eu concluo com essas palavras. Prosélitos, diz o Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga. Prosélito, se há algum prosélito aqui, prosélito não entra no céu. Não há prosélito do cristianismo no céu. Há crentes, há filhos de Deus nascidos de novo, não prosélitos. Amigos do evangelho não entrarão no céu. Há muitos que são amigos do evangelho, frequentam, ouvem, estão do lado de fora ainda. São prosélitos desta denominação, daquela denominação, mais bíblica, menos bíblica. Prosélitos não entrarão no reino de Deus. Isso expõe as técnicas de muitos líderes religiosos de nossos dias. Qual tem sido o resultado? Não que eu seja contra, na verdade sou até a favor, quando é feito da maneira correta. Qual tem sido o resultado das imensas cruzadas evangelísticas ao longo das décadas passadas nos Estados Unidos e no Brasil? Senão a produção de centenas de milhares de prosélitos que levantaram a mão, que abraçaram o cristianismo e continuam em seus pecados. E agora estão institucionalizados na religião como prosélitos, achando que já estão no céu, que estão dentro do reino de Deus. Você percebe o quanto mal é realizado? Não estou descartando o fato de que
houve pessoas que ouviram o Evangelho e buscaram o Senhor depois, o mesmo ali de coração. Mas quando você pergunta onde estão aquelas 40 mil pessoas desse estádio, e pesquisas como essa foram feitas, sobretudo nos Estados Unidos, nessa era Billy Graham e outros tantos, não estão em nenhuma igreja. Antes do seu falecimento, o pastor Billy Graham declarou, eu creio que você pode pesquisar isso na internet, acho que não foi traduzido, está em inglês, mas dá para traduzir ali, que 20% do meu ministério, quer dizer, as pessoas para que ele pregou, foi de fato convertido. 20%? 20% de 1 milhão? E olhe lá. Essa é uma fábrica de prosélitos. Deixa eu me dizer outro meio de trazer um prosélito para a igreja. Acabou de nascer, não sabe de nada, já institucionaliza pelo batismo infantil. Pronto, está tranquilo. Está tranquilo, está seguro. E o ensino ao longo da vida que ele já está ali meio que dentro do círculo da graça, da aliança. E se Satanás o tentar, e olha que eu já ouvi isso na igreja da minha esposa, o presbítero lá, o pregador lá, e pastor em holandês é domine, domínio. O domine ali diz, se alguém te tentar, ou Satanás tentar contra a sua salvação, se você tiver dúvida, mostra a marca da água na tua testa. Uau! Ai de vós, já não é mais o sangue de Cristo, é a marca da água na testa. Já não é mais o sangue de Cristo que purifica o pecado, são as cinzas da quarta-feira santa. Quão sutil e quão maligno e quão mortífero, diz o Salvador. O sistema entre os batistas e muitos outros evangélicos, eu disse que terminaria, já estou lhe taxando com o tempo, mas mortífero em 100 anos tem sido para fazer prosélitos esse. Você foi tocado aqui agora, você deseja ser uma pessoa melhor, ser um filho de Deus, você precisa apenas manifestar isso levantando a mão, pronto, acabou. E a gente te batiza no próximo domingo. Vem à frente. Vir à frente. Não é ir a Cristo, é arrependimento, lá no teu quarto, em qualquer lugar, é vir à frente. Eu fui à frente um dia. Sabe de onde nasceu o chamado cristão carnal? Ele é carnal, ele é um cristão carnal, crente carnal. Crente carnal na Bíblia, ele é salvo, ele é um crente, mas ele vive no pecado, na carne, no mundo, mas ele é crente. Como? Ele aceitou o Senhor Jesus um dia, aceitou, está salvo. Uau! Ai de vós, diz o Salvador. Eu fui vítima disso. Talvez você tenha sido vítima de algum outro meio. Até que o Senhor abriu os meus olhos. A minha hipocrisia. E me levou ao arrependimento, ao pó, à vergonha, à tristeza, à confissão. E me lavou. Eu fui vítima disso por 18 anos. Levantei a mão, estou aqui. Mas vivia na imundície. Tanto no pensamento, quanto no coração, quanto nos atos. Fábricas de prosélitos. Prosélitos não entrarão no reino de Deus. Deixe-me dizer com todo amor, porque é muito amor que está sendo destilado aqui. Porque se você está a ponto de cair num buraco profundo e se estraçalhar numa pedra, alguém te dizer, tem um buraco ali, e você está indo na direção, isso é muito amor, não é? Quando o Senhor nos adverte, nos acorda da nossa dormência espiritual e nos sacode, nós agradecemos a Deus por isso. Prosélito, se há algum prosélito cristão aqui, não entrará. Vá ao Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Ele não te repelirá se você for a Ele como um pecador para a salvação. Mas se você permanece um prosélito, lembre-se dessas palavras que precisarão ser ouvidas do Senhor Jesus, manso e suave, o Salvador que veio para salvar o pecador, na porta da eternidade. Nunca te conheci. Vá para a condenação eterna, vós praticantes da iniquidade. Prosélitos não entrarão. A porta está aberta, graças a Deus, não foi dada a um homem, a um oráculo, a um guru. Está aqui, Cristo Jesus diante de nós, em tuas mãos. Entre por essa porta nessa manhã. Vá a Ele pessoalmente, carregado de teus pecados. Vá a Ele e lance sobre Ele. E será perdoado, aliviado, curado, transformado e feito um filho de Deus. Vinde
benditos de meu Pai. Quão maravilhoso ansiar por ouvir isso. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado.